Oi, Daniel, muito boa tarde para ti, boa tarde também para quem está nos acompanhando. Olha só, ontem, dia 26 de abril, foi o Dia Mundial da Conscientização ao Ruído, uma data muito importante. Sabe aquele fone de ouvido que a gente escuta, às vezes num tom um pouquinho mais alto? É importante debater, é importante pensar sobre esse assunto. Para falar com a gente, está aqui a Marcela Maurício, ela que é fonoaudióloga, vai nos explicar um pouquinho sobre essa importância da data. Marcela, muito boa tarde, Boa bem-vinda ao tarde. NT Sul. É importante cada vez mais conscientizar sobre esse assunto, né? É muito, muito, muito importante. Inclusive, eu fico muito feliz de nós termos uma data de conscientização ao ruído, pelo fato de que muitas pessoas não se dão conta que a perda auditiva é muito comum na nossa população. E as pessoas muitas vezes acreditam que a perda auditiva ela vem só congênita, vem do nascimento, ou muitas vezes vem só porque a pessoa tem muitas infecções de ouvido, ou pela idade, mas não. Muitas vezes o ruído, a exposição a nível de pressão sonora diário, com uma intensidade, né, mais alta, causa muita alteração auditiva. E um dos vilões é o fone de ouvido, que inclusive agora, após pandemia também, as pessoas passaram a usar muito mais, não propriamente para escutar música, mas também pelo uso, assim, pelos cursos EAD. E o pessoal, como você falou, geralmente eles colocam mais que a metade da potência do aparelho. E isso é muito prejudicial, porque se a gente for pela Organização Mundial da Saúde, o nível de pressão que um ouvido deve estar exposto é uns 50 dB de nível de pressão sonora. E muitas vezes as pessoas usam fone de ouvido numa capacidade quase do nível assim de exposição ao ruído industrial, a 95 decibéis, 100 decibéis. E isso na hora a pessoa não se dá conta, mas futuramente a conta chega, né? Futuramente a conta chega. Inclusive começa aquele zumbido, começa muitas vezes a dificuldade de compreender a fala das pessoas quando tem muito barulho competitivo. E isso é muito ruim, porque é um privilégio ouvir. Só que as pessoas acham que é só colocando um objeto pontiagudo que vai dar perda auditiva, é só uma infecção de ouvido, mas não, o ruído é muito prejudicial. Então, esse dia é maravilhoso a gente poder conscientizar a população, porque a conscientização é o melhor remédio, né? A prevenção é o melhor remédio. E justamente tendo um dia para debater sobre isso, o pessoal que está nos assistindo agora com certeza já está pensando no volume que escuta, mas não é só o fone de ouvido, é qualquer ruído, né? Às vezes uma televisão muito alta, um aparelho de som muito alto, tudo isso acaba sendo prejudicial, né? Verdade, tudo isso acaba sendo prejudicial. Às vezes até mesmo o uso do som no carro automotivo, estar com os vidros fechados com som alto, propriamente o carro ligado, a pessoa dentro para... Tudo isso, o ruído é muito nocivo e a gente não se dá conta. E como é que a gente pode começar a justamente pensar sobre isso na nossa casa, nas nossas atitudes, se dar conta de que o volume está um pouco alto? Tem alguma técnica que a gente possa para fazer, para se autocuidar também, para se autopoliciar nesse sentido, né? E a gente tem que cuidar, assim, realmente, assim, cuidar a intensidade do som, porque o que causa a perda auditiva é a exposição frequente. Quanto mais exposto, mais a perda, a conta vem. Então, cuidar com o volume da televisão, cuidar, assim, se está usando fone de ouvido, cuidar para realmente não colocar mais que a metade da potência do aparelho, alternar os ouvidos, evitar de usar muito aquele fone de tipo de inserção, colocar mais o tipo concha. Esses cuidados, assim, eu acho que são preventivos. E Marcela, tem algum sintoma que o pessoal possa se dar conta que está tendo perda auditiva ou pelo menos ela está ficando prejudicada? Tem um zumbido, tem alguma coisa que liga o alerta? É o alerta, é o zumbido. E muitas vezes, assim, é perceber que o volume da televisão está ficando mais alto, daí a pessoa já coloca porque realmente não consegue, né, entender o que está sendo falado. Isso é um sinal de alerta, assim. Não entender muitas vezes a fala das pessoas quando tem um barulho competitivo, tá numa festa e percebe que um amigo fala e, opa, o que está acontecendo? Não estou compreendendo. Então, isso aí são sinais de alerta. Tá certo. Marcelo, muito obrigado pelos esclarecimentos e é importante cada vez mais pensar e diminuir um pouquinho o volume. Não vai fazer mal a ninguém, pelo contrário, É né? verdade, bem lembrado. Viva o dia da conscientização ao ruído. Tá certo, muito obrigado. E é isso, Daniel. Você que está nos acompanhando aí, o amigo ou amiga de casa, tá com aquele fone de ouvido, às vezes sai para dar uma caminhada, para fazer um exercício, vai num lugar que tem som muito alto,
começa a repensar sobre isso para cuidar da saúde auditiva. Daniel, era isso de momento, eu volto contigo para o estúdio.